Prontinho, gravando. É como lágrimas de anjo. Sabe o que é lágrimas de anjo? Uma espécie de narcisinho. Qualquer brisa inclina ele de um lado para outro. Lalande é também mar de madrugada, quando nenhum olhar ainda viu a praia, quando o sol não nasceu. Toda vez que eu disser Lalande, você deve sentir a viração fresca e salgada do mar. Deve andar ao longo da praia ainda escurecida, devagar, nu. Em breve você sentirá Lalande. Pode crer em mim. Eu sou uma das pessoas que mais conhecem o mar. Ele não sabia em instantes se vivia ou se estava morto, se tudo o que tinha era pouco ou demais. Quando ela falava, inventava doida, doida. A plenitude enchia-o tão grande como um vazio e sua angústia era a da limpidez do largo espaço acima das águas. Porque ficava estarrecido diante dela, estupefato, como uma parede branca ao luar? Ou talvez fosse acordar de repente, gritar: Quem é esta? Ela é demais na minha vida. Não posso, quero voltar, mas ele não o poderia mais. Sentia subitamente e assustava-se perdido. Querido, disse ela, interrompendo os pensamentos do homem. Sim, sim. Ele escondeu o rosto naquele ombro macio e ela ficou sentindo sua respiração percorrê-la de ida e de volta, de ida e de volta. Eles dois eram duas criaturas. Que mais importa? Pensava ela. Ele moveu-se, ajeitou a cabeça na sua carne como uma ameba, um protozoário procurando cegamente o núcleo, o centro vivo, ou como uma criança. Lá fora o mundo se escoava, e o dia, depois a noite, depois o dia, alguma vez haveria de partir, de separar-se de novo. Ele também. Dela? Sim, em breve ela se tornaria pesada a ele com seu excesso de milagre. Como as outras pessoas, inexplicavelmente envergonhado de si próprio, ansiaria por ir embora, mas uma vingança. Ele não se libertaria inteiramente. Terminaria maravilhado consigo mesmo, comprometendo-se cheio de uma responsabilidade indefinida e angustiosa. Joana sorriu. Ele terminaria por odiá-la como se ela exigisse dele alguma coisa, como sua tia, seu tio, que a respeitavam com tudo, pressentindo que ela não amava os seus prazeres. Confusamente supunham-na superior e desprezavam-na. Ó Deus, de novo estava recordando, contando a si mesma a sua história, justificando-se. Poderia pedir dados ao homem. Eu sou assim? Mas o que sabia ele? Afundava o rosto no seu ombro, escondia-se, possivelmente feliz naquele instante. Sacudi-lo, contar-lhe. O homem assim era Joana. Homem, e assim fez-se mulher e envelheceu. Acreditava-se muito poderosa e sentia-se infeliz. Tão poderosa que imaginava ter escolhido os caminhos antes de neles penetrar, e apenas com o pensamento. Tão infeliz que, julgando-se poderosa, não sabia o que fazer de seu poder, e via cada minuto perdido porque não o orientara para um fim. Assim cresceu Joana, homem, fina como um pinheiro, muito corajosa também. Sua coragem desenvolvera-se dentro do quarto e a luz fechada, mundos luminosos se formavam sem medo e sem pudor. Ela aprendeu desde cedo a pensar e, como não vira de perto nenhum ser humano, senão a si mesma, deslumbrou-se, sofreu, viveu um orgulho doloroso, às vezes leve, mas quase sempre difícil de se carregar. Como terminar a história de Joana? Se pudesse colher e acrescentar o olhar que surpreendera em Lídia,
Ninguém te amará. Sim, terminar assim, apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas do mundo, ninguém jamais pensou em dar alguma coisa a Joana. Não amor. Entregavam-lhe sempre outro sentimento qualquer. Viveu sua vida ávida como uma virgem, isso para o túmulo. Fez-se muitas perguntas, mas nunca pôde se responder. Parava para sentir. Como nasceu um triângulo? Antes em ideia? Ou esta veio depois de executada a forma? Um triângulo nasceria fatalmente? As coisas eram ricas. Desejaria deter seu tempo na pergunta, mas o amor a invadia. Triângulo, círculo, linhas retas, harmônico e misterioso como um arpejo. Onde se guarda a música enquanto não soa? Indagava-se. E rendida respondia: que façam harpa de meus nervos quando eu morrer. O fim da lucidez de Joana misturou-se ao navio torto sobre as ondas, movendo-se. Bastava menear a cabeça para que as ondas a acompanhassem. Mas ela tivera coisa, isso tivera. Um marido, seios, um amante, uma casa, livros, cabelos cortados, uma tia, um professor. Tia, ouça-me, eu conheci Joana, de quem lhe falo agora. Era uma mulher fraca em relação às coisas. Tudo lhe parecia, às vezes, preciso demais, impossível de ser tocado. E, às vezes, o que usavam como ar de respirar era peso e morte para ela. Veja se compreende a minha heroína, titia. Escute. Ela é vaga e audaciosa. Ela não ama, ela não é amada. Você terminaria notando-o como Lídia, outra mulher, uma jovem mulher cheia do próprio destino, observou. No entanto, o que há dentro de Joana é alguma coisa mais forte que o amor que se dá, e o que há dentro dela exige mais do que o amor que se recebe. Compreende, titia? Eu não a chamaria de herói, como eu mesma prometera a papai, pois nela havia um medo enorme, um medo anterior a qualquer julgamento e compreensão. Me ocorreu agora isso. Quem sabe, talvez a crença na sobrevivência futura venha de se notar que a vida sempre nos deixa intocados. Compreende, titia? Esqueça a interrupção da vida futura. Compreende? Vejo teus olhos abertos, me olhando com medo, com desconfiança, mas querendo mesmo assim, com tua feminilidade de velha, agora morta, é verdade, agora morta, gostar de mim, passando por cima de minha aspereza, pobre, a maior revolta que senti em ti, além das que eu provocava, pode ser resumida naquela frase quase diária que ainda ouço, misturada ao teu cheiro que não posso esquecer. Oh, não poder sair à rua na roupa em que se está. Que mais te contar? Tenho os cabelos cortados, castanho, às vezes uso franja. Vou morrer um dia. Nasci também. Havia o quarto com os dois. Ele era bonito. O quarto rodava um pouco. Tornava-se transparente e morno. Um véu se aproximando, vindo. Eles três formavam um casal. E a quem contar isso? Poderia adormecer porque o homem nunca dormia e vigiaria como a chuva caindo. Otávio também era bonito, olhos. Esse era uma criança, uma ameba, flores, brancura, mornidão, como o sono, por enquanto, é tempo, por enquanto é vida, mesmo que mais tarde. Tudo como a terra, uma criança Lídia, uma criança. Otávio, terra de profundis. Passo. A víbora, que transponha suavemente alguma coisa. Otávio lia enquanto o relógio estalava os segundos e rompia o silêncio da noite com duas badaladas. Que transponha suavemente alguma coisa. É a impressão.
A leveza vem vindo não sei de onde. Cortinas inclinam-se sobre as próprias cinturas languidamente. Mas também a mancha negra, parada, dois olhos fitando e nada podendo dizer. Deus pousa numa árvore pipilando e linhas retas se dirigem inacabadas, horizontais e frias. É a impressão. Os momentos vão pingando maduros e mal tomba um ergue-se outro. De leve o rosto pálido e pequeno. De repente também os momentos acabam. O sem-tempo escorre pelas minhas paredes, tortuoso e cego. Aos poucos, acumula-se num lago escuro e quieto, e eu grito: vivi! À noite, calava as coisas lá fora. Algum sapo coachava a intervalos. Cada arbusto era um vulto imóvel e recolhido. Longe brilhavam e tremiam pequenas luzes e avermelhadas olhos insones, na escuridão como da água. Os girassóis altos e finos aclamavam o jardim em pausas. O que pensar naquele instante? Ela estava tão pura e livre que poderia escolher e não sabia. Enxergava alguma coisa, mas não conseguiria dizê-la ou pensá-la sequer. Tão diluída acha-se a imagem na escuridão de seu corpo. Sentia apenas e olhava expectante pela janela como se olhasse seu próprio rosto na noite. Seria esse o máximo que atingiria? Aproximar-se, quase tocar, mas sentia atrás de si a onda sugando-a em refluxo firme e suave, sorvendo-a, deixando-lhe após a assombrada e impalpável lembrança de uma alucinação. Mesmo naquele momento, percebendo a noite e seus próprios pensamentos indistintos, ela ainda restava separada deles, sempre um pequeno bloco fechado, assistindo. A luzinha brilhando silenciosamente, afastada, solitária, inconquistada, jamais se entregava. Olhou ao redor de si mesma, a sala arfando de leve, fracamente iluminada como numa vertigem. Alçou ligeiramente a cabeça, perscrutou o espaço e tinha consciência do resto da casa que se perdia na escuridão. Os objetos sérios e vagos, flutuando pelos cantos. Teria que andar ao pé delas, mal atravessasse a porta. E, sobretudo, se fosse uma criança, na casa da tia, acordando de noite, a boca seca, indo à procura de água. Sabendo as pessoas isoladas, cada uma dentro do sono intransponível e secreto. Sobretudo se fosse aquela criança, e como naquela noite ou naquelas noites, ao atravessar a copa, surpreendesse o luar parado num quintal como num cemitério, aquele vento livre e indeciso. Sobretudo se fosse a criança amedrontada, esbarraria no escuro em objetos imprecisos, e a cada toque eles se condensariam subitamente em cadeiras e mesas, em barreiras de olhos abertos, frios e inapeláveis, mas também aprisionados, então. Depois da pancada, a dor, o luar desnudando o terraço de cimento, a sede subindo pelo corpo como uma lembrança, a quietude profunda na casa, os telhados vizinhos imóveis e lívidos. De novo, Joana procurou voltar à sala. A presença de Otávio. Estava solta das coisas, de suas próprias coisas, por ela mesma criadas e vivas. Largassem-na no deserto, na solidão das geleiras, em qualquer ponto da terra,
e conservaria as mesmas mãos brancas e caídas, o mesmo desligamento quanto sereno. Tomar uma trouxa de roupa e ir embora devagar. Não fugir, mas ir. Isso tão doce, não fugir, mas ir. Ou gritar alto, alto e reto e infinito, com os olhos fechados, calmos. Andar, até encontrar as luzinhas vermelhas, tão trêmulas como num começo ou num fim. Também ela estava a morrer ou a nascer. Não, não ir. Ficar presa ao instante como um olhar absorto se prende ao vácuo, quieta, fixa no ar. A trepidação de um bonde longínquo atravessou-a como num túnel, um trem noturno num túnel. Adeus. Não que viajava à noite, apenas olha pela janela e não dá adeus. Ninguém sabe onde estão os casebres. Os corpos sujos são escuros e não precisam de luz. Otávio disse por que estava perdida. A voz de Joana riscou o quarto, inexpressiva, leve e direta. Ele ergueu os olhos. O que é? Indagou. E sua voz era cheia de sangue e de carne. Reuniu a sala na sala, designou e definiu as coisas. Um sogro reavivando as labaredas. Na praça vazia entrara a multidão. Debateu-se um momento, tremeu, acordou. Tudo rebrilhava sob a lâmpada, tranquilo e alegre como num lar. Dentro da penumbra de seu corpo, a inutilidade da espera atravessou-a sonâmbula como um pássaro pela noite. Otávio repetiu. Ele aguardava. Então, de novo, consciente da sala, do homem e de si mesma, suas próprias chamas cresceram um pouco. Ela soube que deveria prosseguir logicamente, que o homem esperava uma continuação. Procurou um aviso, um pedido, a palavra certa. Tenho a impressão de que você só veio para me dar um filho, disse, e só agora tiver a oportunidade de cumprir a promessa feita a Lídia. Mesmo continuar a querer o filho seria ligar-se ao futuro. Otávio fitou-a um instante assustado, sem ternura. Mas, murmurou ele depois de um tempo, e sua voz era hesitante, tímida e rouca. Mas você não acha que tudo está quase terminado entre nós? E quase desde o princípio, aventurou. Só terminará quando eu tiver um filho, repetiu ela, vaga, obstinada. Otávio abriu os olhos em sua direção, o rosto pálido e subitamente cansado, sob a lâmpada da mesa, onde o livro jazia aberto. Talvez um pouco forçado a ideia, não? Perguntou com ironia. Ele não anotou. O que houve entre nós, por si, só não basta. Se eu ainda não lhe dei tudo, talvez você me procure um dia ou eu sinta sua falta. Enquanto que depois de um filho, nada nos restará, senão a separação. E o filho? Indagou ele. Qual será o papel do pobre em todo esse sábio arranjo? Onde ele viverá? Respondeu. Só isso? Tentou ele o sarcasmo. Que é que se pode fazer além disso? Lançou ela no ar a pergunta de leve, sem aguardar resposta. Otávio, julgando-a à espera, apesar da timidez e da raiva em obedecer-lhe, concluiu hesitante. Ser feliz, por exemplo. Joana ergueu os olhos, espiou de longe, com surpresa e certa alegria. Por quê? Indagou-se Otávio, assustado, e enrubesceu como se tivesse dito uma graça ridícula. Ela viu, raivoso e encolhido no fundo da cadeira, ofendido e pisado, como se lhe tivessem cuspido no rosto. Imóvel, inclinou-se, no entanto, para ele, cheia de piedade e mais que piedade. Apertou os lábios, confusa, um amor cheio de lágrimas. Fechou os olhos num instante, procurando não vê-lo, não querê-lo mais.
No fundo, ainda poderia unir-se a Otávio. Mal sabia ele quanto. Bastava talvez falar-lhe sobre os seus próprios medos, por exemplo, resumindo em palavras aquela sensação de vergonha e timidez quando chamava o garçom bem alto. Todos ouviam e só ele não escutava. Ela riu. Otávio gostaria de saber disso. Também ligar-se-ia a ele, resumindo-lhe sua vontade de fugir quando se via entre homens e mulheres, risonho, e ela própria não sabia como colocar-se entre eles e provar seu corpo. Ou talvez estivesse errada e a confusão não se aproximasse. E a confusão não os aproximasse. Do mesmo modo, porque em pequena imaginava que, se pudesse contar a alguém o mistério do dicionário, ligar-se-ia para sempre a esse alguém. Assim, depois do era inútil procurar o I. Até o L, as letras eram camaradas, esparsas como feijão espalhado sobre a mesa da cozinha. Mas depois do L, elas se precipitavam sérias, compactas, e nunca se poderia achar, por exemplo, uma letra fácil, como A entre elas. Sorriu, descerrou os olhos aos poucos, e agora, tranquila e enfraquecida, já podia enxergá-la friamente. Passa. Você Você bem sabe que não se... Ah, pode ir. pode ir, Laura, tranquilo. Tá bom. Você bem sabe que não se trata disso. Ó, Otávio, Otávio, murmurou depois de um instante, as chamas subitamente reavivadas. Que nos acontece, afinal, o que nos acontece? A voz de Otávio era áspera e rápida quando ele respondeu. Você sempre me deixou só. Não, assustou-se ela. É que tudo que eu tenho não se pode dar, nem tomar. Eu mesma posso morrer de sede diante de mim. A solidão está misturada à minha essência. Não, repetiu ele, obstinado, os olhos turvos. Você sempre me deixou só porque quis, porque quis. Não tenho culpa, gritou Joana. Acredite, está gravado em mim que a solidão vem de que cada corpo tem irremediavelmente seu próprio fim. Está gravado em mim que o amor cessa na morte. Minha presença sempre foi essa marca. Quando eu me aproximei, disse ele sardônico, pensava que você ia me ensinar alguma coisa mais do que isso. Eu precisava, prosseguiu mais baixo, daquilo que adivinhava em você e que você sempre negou. Não, não, falou ela fragilmente. Acredite, Otávio, meus conhecimentos mais verdadeiros atravessaram minha pele, me vieram quase traiçoeiramente. Tudo o que sei, nunca aprendia e nunca poderia ensinar. Silenciaram um instante. Num rápido momento, Joana viu-se sentada junto ao pai, um laço no cabelo, numa sala de espera. O pai, despenteado, um pouco sujo, suado, o ar alegre. Ela sentiu o laço acima de todas as coisas. Estivera brincando com os pés na terra e calçara apressado os sapatos sem levá-los. E agora eles rangiam ásperos dentro do corpo. Como podia o pai estar despreocupado? Como não notava que eram os mais jovens, que ninguém os olhava sequer? Mas ela queria provar a todos que continuaria assim, que o pai era dela, que o protegeria e jamais lavaria os pés. Viu-se sentada junto do pai e não sabia o que sucedera um instante antes da cena e um instante depois. Só uma sombra. E ela recolheu-se a ela, ouvindo a música da confusão murmurar em suas profundezas, impalpável, cega. No entanto, prosseguiu Otávio, você mesma disse, a certo instante, na alegria de poder que ultrapassa o próprio medo da morte. Duas pessoas que vivem juntas, continuou mais baixo, procuram talvez atingir esse instante. Você não quis. Ela não respondeu. Quando ela não lhe respondia, ele se assustava. Voltava ao tempo de crianças, pessoas zangadas, e ele obrigado a prometer, a agradar, cheio de remorsos. Lembrou-se de uma antiga culpa em relação a Joana e procurou livrar-se dela imediatamente.
que ela nunca mais lhe pesasse. E mesmo sabendo que ia falar fora de propósito, não pôde conter-se. Você tem razão, Joana. Tudo o que nos vem é matéria bruta, mas nada existe que escape à transfiguração. Começou e imediatamente seu rosto cobriu-se de vergonha diante das sobrancelhas erguidas de Joana. Forçou-se a continuar. Não lembra que um dia você me disse: a dor de hoje será amanhã tua alegria? Nada existe que escape à transfiguração. Não lembra? Talvez não tenha sido exatamente assim. Lembro. Bem, naquele instante não julguei simples suas palavras. Tive até raiva, suponho. Sei, disse Joana, você me disse que se tivesse dor de fígado, eu viria depor aos seus pés a mesma magnificência inútil. Sim, sim, foi isso mesmo, disse Otávio depressa, assustado. Você nem se intimidou, parece-me, mas, olhe, acho que não lhe contei. Depois compreendi que no plano que você dissera. Acho que jamais confessei isso a você, ou já. Olha, até suponho que nessa frase esteja a verdade. Nada existe que escape à transfiguração. Orou. Talvez o segredo esteja aí. Talvez seja isso o que eu adivinhei em você. Há certas presenças que permitem a transfiguração. Como ela continuasse calada, ele empurrou-se mais uma vez. Você promete demais. Todas as possibilidades que você oferece às pessoas, dentro delas próprias, com um olhar, não sei. Do mesmo modo como ela não se mostrava altiva ou diminuída quando ele ironizava da primeira vez sobre a magnificência inútil. Agora ela não rejubilava com a humildade de Otávio. Ele olhou-a, de novo não soubera ligar-se àquela mulher. De novo ela o vencia. Havia silêncio na sala e a luz e o vazio repousavam sobre as teclas brancas do piano aberto. Alguma coisa era morta, lenta e verdadeira. Seria vão reatar a alegria de viver aquele instante. O que vem agora? Murmurou Otávio, e dessa vez ele sucumbira ao fundo das coisas, por arrastado à verdade de Joana. Não sei, disse. Passo. Otávio percurustou-a. Em que refletia ela tão distante? Parecia pairar no centro de alguma coisa móvel, o corpo flutuante, sem apoio, quase inexistente. Como quando ela se punha a contar fatos passados e quando ele adivinhava que ela mentia. A cabeça de Joana vagava então leve. Ela inclinava suavemente a testa, erguia-a, balbuciava. Havia um núcleo sólido e astucioso a princípio, mas depois tudo era fluido e inocente. A inspiração guiava seus movimentos. E Otávio olhava esquecido de si próprio. A angústia terminava apertando seu coração, porque se ele quisesse tocá-la, não poderia. Havia um círculo intransponível e impalpável ao redor daquela criatura, isolando-a. A amargura tomava-o então, porque ele não a sentia como mulher, e sua qualidade de homem tornava-se inútil, e ele não podia ser outra coisa senão um homem. No jardim da prima Isabel, cresciam outrora rosas brancas. Ele olhava-as, muitas vezes perplexo, sem saber de que modo tê-las, porque diante delas seu único poder, o de criatura, era vão. Encostava-as ao rosto, aos lábios, aspirava-as. Elas continuavam a tremer delicadamente viçosas. Se ao menos elas tivessem grossas pétalas, costumava pensar. Se ao menos fossem duras, se ao menos ao tombarem se espatifassem no solo com um ruído seco. Sentindo penetrá-lo a graça crescente das flores, como a de Joana quando mentia, ele era presa de um furor imponente. Amassava-as, mastigava-as, destruía-as. Olhando-a agora, sem saber definir aquele rosto, quis reconstituir a antiga sensação. Voltar ao jardim da prima Isabel. Mas em lugar de qualquer outro pensamento, subitamente compreendeu que Joana iria embora. Sim, ele continuaria. Havia Lídia, o filho, ele mesmo. Ela iria embora, ele sabia.
Mas que importava? Ele não precisava de Joana. Não precisava, mas não podia. E, de repente, não entendeu mesmo como viver ao seu lado tanto tempo. E parecia-lhe que, depois de sua partida, ele simplesmente teria que unir o presente àquele passado longínquo da casa da prima Isabel, de Lídia noiva, dos projetos de um livro sério, de suas próprias torturas mornas, doces e repugnantes como um vício, aquele passado apenas interrompido por Joana. Seria bom livrar-se dela, fazer o plano do livro de direito civil. Já se via caminhando entre suas coisas com intimidade. Mas viu também com estranha e súbita clareza a si mesmo, numa tarde talvez, sentindo no peito uma dor fina, franzindo os olhos, sabendo as mãos vazias sem olhá-las, a indefinível sensação de perda quando Joana o deixasse. Ela surgiria nele, não na sua cabeça como uma lembrança comum, mas no centro de seu corpo, vaga e lúcida, interrompendo sua vida como o badalar súbito de um sino. Ele sofreria como se estivesse mentindo coisas loucas. Mas se não pudesse expulsar a alucinação e aspirasse cada vez mais com um ar que no interior do corpo pudesse benditamente se transformar em água, sentiria o espaço aberto e límpido no seu coração, onde nenhuma das sementes de Joana pudera cobrir de floresta, porque ela era impossuída como pensamento futuro. No entanto, ela era dele, sim, profundamente, difusamente como uma música ouvida. Minha, não partas, implorou do fundo do seu ser. Mas ele não pronunciaria tais palavras, porque desejava que ela partisse. Não saberia o que fazer de Joana se ela ficasse. Voltaria para Lídia, grávida e larga. Aos poucos soube que escolhera a renúncia do que era mais precioso em seu ser, daquela pequena porção sofredora que ao lado de Joana conseguia viver. E depois de um momento de dor, como se abandonasse a si próprio, os olhos fulgurando de cansaço, ele sentiu a impotência de desejar mais alguma coisa para o futuro. Perplexo, assistia afinal sua purificação violenta e estranha, como se entrasse lentamente no mundo inorgânico. Quer mesmo um filho? Perguntou ele, porque, medroso da solidão em que avançara, quis subitamente ligar-se à vida, apoiar-se em Joana, até poder apoiar-se em Lídia. Como quem, ao atravessar um abismo, agarra-se às pedras pequenas até galgar a maior. Nós não saberíamos como fazê-lo viver, veio a voz de Joana. Sim, tem razão, disse ele assustado, e queria violentamente a presença de Lídia. Voltar para sempre. Compreendeu que esta seria a sua última noite com Joana. A última. Não, talvez eu tenha razão, prosseguia Joana. Talvez não se pense em nada disto antes de ter um filho. Acende-se uma lâmpada bem forte, tudo fica claro e seguro, toma-se chá todas as tardes, borda-se, sobretudo uma lâmpada mais clara do que esta. E o filho vive. Isso é bem verdade. Tanto que você não temeu pela vida do filho de Lídia. Nenhum músculo do rosto de Otávio se moveu. Seus olhos não pestanejaram, mas todo ele se condensou e sua palidez brilhou como uma vela acesa. Joana continuava a falar vagarosamente, mas ele não a ouviu, porque aos poucos, quase sem pensamentos, a cólera veio-lhe subindo do coração pesado, ensurdeceu-lhe os ouvidos, enublou-lhe os olhos, o que debatia-se nele a raiva trôpega e arquejante. Então ela sabia sobre Lídia, sobre o filho, sabia e silenciava. Ela me enganava. A carga asfixiante cada vez mais pesava mais fundo dentro dele. Admitia-me a infâmia serenamente. Continuava a dormir junto de mim, a me suportar. Desde quando? Por quê? Mas, santo Deus, por quê? Infame. Joana sobressaltou-se e levantou a cabeça rapidamente. Viu. Sua voz mal se continha na garganta, entumecida. As veias do pescoço e da testa latejavam grossas, nodosas em triunfo. Foi sua tia quem te chamou de víbora. Víbora, sim, víbora, víbora, víbora. Agora ele gritava histérico, sem se dominar. Víbora. Cada grito mal se libertava da fonte convulsa, vibrava quase alegre no ar.
Ela o observava bater os punhos sobre a mesa enlouquecido, chorando de ira. Quanto tempo? Porque Joana tinha consciência, como de uma música longínqua, de que tudo continuava a existir e os gritos não eram setas isoladas, mas fundiam-se no que existia. Até que, subitamente, exausto e vazio, ele sentou-se numa cadeira devagar. O rosto flácido, os olhos mortos, pôs-se a fitar um ponto no chão. Os dois mergulharam em silêncio solitário e calmo. Passaram-se anos, talvez. Tudo era límpido como uma estrela eterna. E eles pairavam tão quietos que podiam sentir o tempo futuro rolando lúcido dentro de seus corpos, com a espessura do longo passado, que instante por instante acabavam de viver. Até que a primeira claridade da madrugada começou a dissolver a noite. No jardim, a escuridão esgarçava-se num véu e os girassóis tremiam à brisa nascente. Porém, as luzinhas ainda vacilavam no fundo da distância, como do mar. Passo. Eu posso pegar por aqui. A partida dos homens. No dia seguinte, ela recebeu um bilhete do homem, despedindo-se. Tive que ir embora por um tempo, tive que ir. Vieram me buscar, Joana. Eu volto, espere por mim. Você sabe que não sou nada, eu volto. Eu nem chegaria a ver mesmo e a ouvir se não fosse você. Se me abandonar, ainda vivo um pouco, o tempo que um passarinho fica no ar sem bater asas. Depois caio e morro. Joana, só não morro agora porque volto. Não posso explicar, mas posso ver através de você. Deus me ajude e te ajude. Única, eu volto. Nunca falei tanto a você, mas por obséquio, eu não estou quebrando a promessa, estou? Eu te entendo tanto, tanto. Tudo que você precisar de mim, eu tenho que fazer. O Senhor te abençoe. Vai aí minha medalhinha com São Cristóvão e Santa Teresinha. Dobrou a carta devagar. Lembrou-se do rosto do homem nos últimos dias, seus olhos molhados, turvos, de gato doente, e ao redor a pele escurecida e arroxeada, como um crepúsculo. Para onde fora? A vida dele certamente era confusa em fatos, e de certo modo ele lhe parecia sem ligação com esses fatos. A mulher que o sustentava, aquela distração em relação a si mesmo, como quem não teve um começo nem espera um fim. Para onde fora? Sofrera muito nos últimos dias. Ela deveria ter-lhe falado, pretendera o mesmo, mas depois, distraída e egoísta, esquecera. Para onde fora? Indagou-se, os braços vazios. O turbilhão rodava, e ela era recolocada no início do caminho. Olhou o bilhete onde a letra era fina e indecisa, as frases escritas com cuidado e dificuldade. Reviu o rosto do amante e amava levemente aqueles traços claros. Fechou os olhos um instante. Sentiu novamente o cheiro que vinha dos corredores sombrios daquela casa inexplorada, com apenas um aposento revelado, onde conhecera de novo o amor. Cheiro de maçãs velhas, doces e velhas, que vinha das paredes de suas profundezas. Reviu a cama estreita que fora substituída por uma larga e fofa, a timidez alegre com que o homem abrira a porta nesse dia e espiara o rosto de Joana, surpreendendo sua surpresa. Um naviozinho sobre as ondas excessivamente verdes, quase submerso. Entrecerravam-se as pálpebras e o navio movia-se, mas tudo deslizara sobre ela, nada a possuíra. Em resumo, apenas uma pausa, uma só nota franca e límpida, ela que violentara a alma daquele homem, enchera-a de uma luz cujo mal ele ainda não compreendera. Ela própria mal fora tocada, uma pausa, uma nota leve, sem ressonância. Agora de novo um círculo de vida que se fechava, e ela na casa quieta e silenciosa de Otávio, sentindo sua ausência em cada lugar onde no dia anterior ainda haviam existido seus objetos e onde agora havia um vazio ligeiramente empoeirado. Bom que não o vira sair,
E bom que nos primeiros instantes, ao notar dolorosamente a sua partida, julgar ainda possuir o amante. Ao notar a partida de Otávio, pensou ela, mas por que mentir? Quem partira fora ela mesma e também Otávio o sabia. Despiu a roupa que vestira para ir ver o homem. A mulher de lábios úmidos e frouxos deveria estar sofrendo, sozinha e velha na casa grande. Joana nem sabia o nome dele. Não desejara sabê-lo, dissera-lhe. Quero te conhecer por outras fontes, seguir para tua alma por outros caminhos. Nada desejo de tua vida que passou, nem teu nome, nem teus sonhos, nem a história do teu sofrimento. O mistério explica mais que a claridade. Também não indagarás de mim o que quer que seja. Sou Joana. Tu és um corpo vivendo. Eu sou um corpo vivendo. Nada mais. Oh, tola, tola. Talvez tivesse sofrido então e amado se soubesse de seu nome, de suas esperanças e dores. É verdade que o silêncio entre eles fora assim mais perfeito. Mas de que valia? Apenas corpos vivendo. Não, não, ainda melhor assim. Cada um com um corpo empurrando-o para frente, querendo sofregamente vivê-lo, procurando, cheio de cobiça, subir sobre o outro, pedindo, cheio de covardia astuciosa e comovente para existir melhor, melhor. Interrompeu-se com o vestido na mão, atenta, leve, tomou consciência da solidão em que se achava no centro de uma casa vazia. Otávio estava com Lídia. Sentiu, foragido junto daquela mulher grávida, cheia de sementes para o mundo. Aproximou-se da janela, sentiu frio nos ombros nus, olhou a terra onde as plantas viviam quietas, o globo movia-se e ela estava sobre ele, de pé, junto a uma janela, o céu por cima, claro, infinito. Era inútil abrigar-se na dor de cada caso, revoltar-se contra os acontecimentos, porque os fatos eram apenas um rasgão no vestido. De novo a seta muda indicando o fundo das coisas. Um rio que seca e deixa ver o leito nu. A frescura da tarde arrepiou sua pele. Joana não conseguiu pensar nitidamente. Havia alguma coisa no jardim que a deslocava para fora de seu centro, parecia a vacilar. Ficou de sobreaviso. Algo tentava mover-se dentro dela, respondendo, e pelas paredes escuras de seu corpo subiam ondas leves, frescas, antigas. Quase assustada, quis trazer a sensação à consciência, porém cada vez mais era arrastada para trás numa doce vertigem, por dedos suaves, como se fosse de manhã. Perscrutou-se, subitamente atenta, como se tivesse avançado demais. De manhã, onde estiver onde estiver alguma vez, em que terra estranha e milagrosa já pousara para agora sentir-lhe o perfume? Folha seca sobre a terra úmida. O coração apertou-se-lhe devagar. Abriu-se. Ela não respirou um momento esperando. Era de manhã, sabia que era de manhã. Recuando como pela mão frágil de uma criança, ouviu, abafado como em sonho, galinhas arranhando a terra. Uma terra quente, seca, o relógio batendo, tindilém, tindilém, o sol chovendo em pequenas rosas amarelas e vermelhas sobre as casas. Deus, o que era aquilo senão ela mesma? Mas quando? Não, sempre. Gente, eu vou parar por aqui porque acho que estamos pertinho da hora, né? Sim, sim, são 7:06. Tá ótimo. E aí, gente? O que ficou de hoje? Gente, hoje, além do... Assim, tem exercícios que vão ficando dentro da gente, né? Como aquele da palavra, né? A palavra, a frase, alguma coisa.
E hoje eu tenho frase, tenho palavra, e assim, ideias muitas. Mas a palavra de hoje, para mim, é transfiguração, né? Só um instante, gente. Eu vou fechar que se ativou um alarme aqui. Só um instante. Pronto, eu comentava que a minha palavra de hoje é transfiguração, e tem uma frase que eu achei maravilhosa, que me parece que fala muito da autora, né? Tudo o que nos vem é matéria bruta, mas nada existe que escape à transfiguração, né? E transfiguração, além de indicar mudança, mudança de estado e tal, também tem muito a ver com algo religioso, né? Então, essa palavra me pareceu hoje muito poderosa. Então, fico com essa palavra, com essa ideia e passo para vocês. E ela complementa dizendo, né, Fran, há certas presenças que permitem a transfiguração. E eu acho que Sim, maravilhoso. essa daí é a nossa Clarice alquimista, né? O que mais? E uma palavra que eu acho que a Clarice usa muito, eu posso chamar de contradições, né? Alguma coisa assim. Ela fala assim, o sol chovendo, eu achei muito bom, o sol chovendo em pequenas rosas amarelas e vermelhas. Muito lindo. Outra coisa que ela traz, assim, que é de a complexidade dentro de algo tão simples, que sou Joana, tu és um corpo vivendo, eu sou um corpo vivendo, nada mais. O que mora, né, de complexo nesse corpo, que é somente um corpo vivendo? Eu gostei bastante do comecinho aqui da Lalande, né, de inventar uma palavra e dar todo um significado, né, de sentir na beira do mar, fez toda uma descrição e é bonito isso, né, poder inventar e ter um significado entre os dois. E a sensação que eu fiquei dela indo embora, depois todo essa epopeia com o Otávio, agora eu tô numa sensação de, tipo, será que foi embora mesmo? Dá até uma dúvida, assim, que é tudo tão complexo que ela quer ir e volta, eu tô nessa dúvida ainda, curiosa pro final. A palavra que hoje, para mim, é solidão. Tá aberto o microfone? Ah, tá. Então, é solidão. A gente percebe que a solidão é uma coisa constante em todos os personagens do livro, né? Principalmente Joana. E teve uma frase aqui que ela falou, onde ela disse que é que tudo o que eu tenho não se pode dar, nem tomar. Eu mesma posso morrer de sede dentro de mim. A solidão está misturada à minha essência. Então, a gente percebe que a solidão era uma coisa constante nela. Ela podia estar rodeada de pessoas, né? De coisas, né? De diálogos ou do que for, mas a solidão era a essência dela. É isso. Algo mais? Não, né? Então é isso, gente. Então, quarta-feira a gente volta e quarta acho que a gente termina, né? Termina, deve ter pouquinhas páginas agora, né? No livro tem quantas páginas faltando? No PDF tem acho que umas 5 só. No livro, se considerar o prefácio, o pós-fácio, desculpa, a gente está na 185 e finaliza na 198. Então, 13... Então vai dar certinho, vai dar o tempo de terminar mesmo.
Uhum. Faltam 7, quer dizer, 14, né? É. 14. Já definiu qual vai ser o próximo? Não, ainda não. Mas a gente tava falando aí de Machado, né? Machado, Jorge Amado. Você falou hoje no Mineiro, esqueci o nome dele. Escritor mineiro. Manuel de Barros? Hã? Não Manuel de Barros, né? Não, Drummond? Não, mineiro. O Edgar comentou logo no início, eu acho que estava eu e você, não sei. Ixi, qual Eu que acho que era? esqueci o nome dele. Ih, agora fugiu também. Mas... Então, não tem definido. Mas aí a gente faz aquele mesmo esquema, né? Que a gente fez, traz aqui vários. Acho que tá gostoso, né? Fazer daquele jeito, né? Que traz vários aqui, lê um pouquinho e vê o que sente. Tem que escolher o livro do Machado, né? Então, aí a gente aproveita o grupo, né? Vamos aproveitar o grupo, trazer, né, sugestões e bora lá. E a gente faz aquela degustação. Pensando assim, de ler um classicão, né? Se colocar na roda o Dom Casmurro é uma boa. Na roda para decisão, né? Uhum. Como eu falei, não lembro se tava todo mundo, estava só eu e o Jorge, né? Vai que na roda a gente descobre se Capitu traiu ou não traiu, né? De repente é uma boa. Veio desse mistério. Não é? Já pensou se a gente faz isso na roda? É Nobel de literatura para nós. Então tá bom, gente. Então, boa noite. Até quarta que vem. Boa noite, gente. Um Boa beijo. noite. Clarice. Fernando Boa noite. Sabino, Boa noite. lembrei. Fernando Sabino, verdade. Falei de Fernando Ele é Sabino. muito bom também. Então tá, pessoal. Ele é muito bom. Até quarta. Valeu. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.